Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 1 e 2 diz: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: Agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Esse episódio, no capítulo 24 de 2 Samuel, é um episódio um tanto vergonhoso para Davi, muito vexamoso, e mostra o quão destrutivo, o quão venenoso, o quão peçonhento é o orgulho e a arrogância. É curioso a gente ver no versículo 1, na primeira parte, que fala que e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Então, a primeira coisa aqui que se sobressai, antes de entrar no tema propriamente dito, é que dá a entender aqui que foi Deus que incitou, foi Deus que fez com que Davi contasse o povo. Aí você fala assim: pastor, mas e daí? Daí, como nós vamos ver mais tarde, e talvez você esteja familiar com o texto, com a história, nós sabemos que Deus trouxe um grande castigo, um grande julgamento. De fato, 70 mil pessoas morreram porque Davi numerou o povo. Mas pastor, aqui está dizendo que Deus incitou, foi Deus que levou Davi a fazer isso. Bom, não é verdade. Tá? Primeira coisa, Deus não ia julgar alguém por uma coisa que ele o levou a fazer. Então a gente vai entender um pouquinho lendo o trecho paralelo lá em 1 Crônicas. Vou pedir que você vá para 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas e o livro dos reis, em grande parte também 2 Samuel, eles relatam muita coisa paralelamente. Reis e Crônicas, por exemplo, são os livros oficiais, podemos dizer, do governo, do Estado. Lembrando que haviam 2 reinos naquela época: tinha o reino do norte, que era Israel, e o reino do sul, que era Judá. Judá era basicamente Benjamim, a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, e as outras 10 tribos compunham o reino do norte. Tá? Mas então, primeira e 2 Crônicas e os livros de reis eram basicamente um do reino de Judá e o outro do reino de Israel, que estavam relatando as ocorrências, uma espécie de um registro do que estava acontecendo na nação. Então a gente pode, você pergunta, mas por que a Bíblia tem 4 evangelhos contando a mesma história, reis e crônicas? Eles se complementam, gente, não está aí para encher linguiça. Um complementa o outro. Lá em 1 Crônicas 21, versículo 1 e 2, está contando a mesma história, mas dando detalhes a mais. Olha o que fala no versículo 1. Versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, numerai Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então você veja, é a mesma coisa, porém, nós temos detalhes a mais. Um dos detalhes é que Davi mandou Joabe e os maiorais. Quem eram os maiorais do povo? Os outros líderes. Lá em 2 Samuel 24, só diz que que Davi mandou Joabe, mas na realidade, olhando os 2 relatos, ele deu ordem para Joabe e para os maiorais, porque Joabe sozinho não ia fazer a contagem de tudo, né? Então tem esse detalhe. O outro detalhe mais importante, que diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Interessante. Foi Deus? Ou foi Satanás? Deus permitiu, Deus usou Satanás para fazer o que ele desejava, que era o quê? Versículo 1 de 2 Samuel 24, a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Não foi contra Davi, foi contra Israel.
Israel, como nação, havia pecado, havia desagradado a Deus. Então Deus permitiu que Satanás incitasse Davi a fazer uma contagem. Ou seja, Deus permitiu que Satanás induzisse, tentasse Davi a se colocar no lugar onde o julgamento de Deus viria. Entenda, isso é exatamente o que acontece com nós. Você sabia que o Satanás não tem poder de atuar na sua vida? Ele não tem poder. Se você é salvo, se você é filho de Deus, se é nascido de novo, Satanás não tem poder na sua vida, salve se passar pela permissão de Deus. Vou citar um caso rápido aqui, você lê o relato de Jó. Jó não fez nada de errado, passou por tudo o que passou, porque Deus permitiu. Aqui é a mesma coisa, Deus permitiu. Então o que o diabo quer fazer, ele não pode lhe tocar. Mas ele sabe, a única pessoa que pode tocar o crente é Deus. Então o diabo vai tentar manobrar, conduzir, através de tentações e armadilhas, colocar você e eu no lugar onde a mão de Deus vai recair sobre nós. Porque Deus açoita todo aquele que recebe como filho. Ele açoita todo aquele que ama. Então Satanás vai querer nos manobrar para que Deus venha nos açoitar. Tá? Mas não é que Deus vai nos levar a pecar, não é isso. Tá? Mas enfim. Então Deus permitiu, Deus usou Satanás para cumprir os seus desígnios. E o que eu quero falar hoje, o tema da mensagem de hoje é o veneno da arrogância. O veneno da arrogância. A palavra arrogância no dicionário é definida assim: atribuir a si mesmo o direito, o poder ou o privilégio. Ou seja, você vai tomar para si algo que não lhe pertence. Algum poder, poder de decisão, algum privilégio. Continua. Caráter de quem, por suposta superioridade, assume atitude prepotente. Orgulho ostensivo, altivez. Então, arrogância é quando alguém, um crente, é arrogante o bastante para se levantar contra Deus e dizer: não, Deus, você está dizendo isso, mas eu tenho uma ideia melhor. Você está dizendo para fazer assim, mas eu acho que é melhor assado. E nós nos damos esse suposto direito, esse poder de achar que nós sabemos mais e melhor do que Deus. E isso é um perigo. Como nós vimos aqui no caso de Davi, nós vamos ver a arrogância de Davi, o exemplo de Davi. Quando nós agimos de forma arrogante, sabe quem está por detrás daquela arrogância? O diabo. Ele vai nos levar a tomar um lugar de prepotência. Foi o que ele fez com Eva. Ele falou: Deus falou o que mesmo? Não morrerá. Certamente não morrerás. Aliás, você vai saber a diferença entre o bem e o mal. Você será como Deus. A Eva foi arrogante e fez algo que Deus falou para não fazer. Eva teve uma ideia melhor. Minto. Eva acreditou que a serpente tinha uma ideia melhor. Não foi a ideia de Eva. A ideia foi da serpente. A ideia aqui foi do diabo. Foi o diabo, foi Satanás que incitou Davi a contar ao povo. E nós vamos ver por que isso foi um problema. Mas arrogância, o veneno da arrogância. Um verdadeiro veneno. Vamos para o capítulo 24 de 2 Samuel, vamos olhar o versículo 3, nós lemos o versículo 1 e o versículo 2, vamos ver o versículo 3 e nós vamos ver a arrogância de Davi. A arrogância de Davi. Então disse Joabe ao rei, veja bem, então ele falou para Joabe, né, e os outros líderes, a gente sabe isso através do texto em 1 Crônicas 21, né? Então Deus deu a ordem, Joabe era o capitão de todos, digamos assim, era o top lá, era o big boss, era o topão lá. Então Joabe respondeu ao rei, falou assim: então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Davi era o rei, Davi mandou contar ao povo, e note a reação de Joabe: mas por quê? Rei, por que você vai fazer isso? Qual o motivo? Por que fazer isso? Mas Joabe e os demais
líderes foram ignorados por Davi. Como atesta o resultado que a gente lê no versículo 8. No versículo 8 a gente vê que Davi, na sua arrogância, não quis saber da opinião dos seus líderes, dos seus capitães, pessoas que estavam do seu lado, seus conselheiros, seus ministros, seus generais. Versículo 4. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães. Aí você vê, está em harmonia com o relato de 1 Crônicas 21, que haviam outros também, não era só Joabe. Contra Joabe e contra os capitães do exército. Joabe, pois, saiu com os capitães do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. Agora eu pergunto, por que Joabe e os outros capitães opunham-se? Por que eles estavam contra? Era algo demais? O rei mandou contar o povo, por que tem que contar o povo? Algum problema? Não tem nenhum problema, mas havia um problema, porque eles se levantaram, eles viram alguma coisa e corretamente avisaram o rei. Sempre que alguém vem lhe avisar, lhe aconselhar, lhe apontar alguma coisa que é correto, que é de acordo com a palavra de Deus, não resista, não faça isso. Não faça isso. Deus pode mandar aquela pessoa para lhe dar um aviso, como Deus mandou Joabe. E os demais capitães, os demais líderes mandou, mas prevaleceu a palavra de quem? Do rei. Por quê? O rei era arrogante. Eu sou o rei aqui, quem manda aqui sou eu, faça o que eu mandei. Cala a boca, não você fala mais no assunto. Nossa, muito macho e muito arrogante ao mesmo tempo. Mas olha em Êxodo capítulo 30, eu vou mostrar qual era o problema com essa contagem que Davi mandou fazer. Êxodo 30, versículo 11. Contar o povo, numerar o povo, fazer um censo. O Brasil, todo o país faz isso. Eu nem sei, de quanto que é? De 5 em 5 anos, 10 em 10, 7 em 7, alguém sabe de quanto em quanto anos faz o censo? Então não sou eu que sou ignorante, não, tá bom, é bom estar em companhia de tantas pessoas que não sabem de nada como eu. Vamos lá então, Êxodo 30, versículo 11. Falou mais o rei, deixa eu ler direito, né? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, então veja só, não é que era proibido contar, mas tinham pré-requisitos, tinham como fazer. Vamos lá. 12. Quando fizerem a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Então fala, quando for contar, para que não haja praga, doença, então cada um vai dar uma oferta. Ou seja, se não der oferta, vai ter praga. Por que Deus está colocando uma praga? Imagine-se que é porque Deus não queria o povo ou a nação como um todo, se ensoberbecendo. Lembre-se, a nação de Israel começou com uma tribo, um casal com 12 filhos. E a Bíblia fala no Velho Testamento, diz assim, eu não vos escolhi porque você era o melhor e o mais forte dos povos. Então Israel foi de uma pequena tribo a um grande povo. Essa altura aqui era um grande povo, estava na terra já tinha passado Salomão, estava no reino de Davi. Então lá atrás em Êxodo, Deus já vendo isso, lembrando que Êxodo foi escrito por Moisés no deserto. Eles eram escravos que haviam escapado, vou dizer fugido, porque não fugiram, eles saíram. Mas isso era uma multidão, eram milhares de pessoas que basicamente eram escravos. E Deus falou, lá na frente vocês vão ser uma grande nação. E foram. Vão conquistar terras e conquistaram. Serão um reino respeitado e foram muito numerosos. E vocês vão se orgulhar. E vocês vão crescer e contar para achar como nós somos tantos. Deus falou, quando você fizer isso, não é que você não pode, mas quando fizer isso, cada um vai dar uma oferta. Vamos seguir aqui adiante, versículo 13. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Quanto que era metade de um ciclo? Em valores de hoje, um ciclo era aproximadamente
eu lembro, não sei quantas gramas de prata, mas era ligado com a prata. E hoje seria aproximadamente R$ 50. Então não era nenhuma grande fortuna, tá? Não era dinheiro de se jogar fora, mas também não era algo assim. Então todo mundo que fosse contado deveria pagar uma oferta, dar uma oferta nos valores de hoje, na faixa de R$ 50, que era meio ciclo. Tá? Então, Davi fez essa contagem do jeito dele. Não ia haver recolhimento de oferta nenhuma. Começo de conversa. Davi ia fazer aquilo do jeito dele e pelo motivo dele. Porque Davi queria contar o povo. Nós talvez não sabemos hoje, podemos imaginar, mas eu conheço algumas pessoas que estavam lá, conheciam a mente do rei, estavam lá no contexto do rei, que era Joabe e os capitães. Eles estavam sabendo do que estava acontecendo. Eles estavam sabendo do contexto imediato. Eles estavam sabendo dos planos e intenções do rei. Por isso que se opunham. Porque Davi, na realidade, ele estava querendo outra informação. Ele não queria saber quantas pessoas tinham no reino. Olhe comigo para 2 Samuel 24, a gente lê 1 e 2, olha no 9. 2 Samuel 24, versículo 9, que é justamente onde os capitães voltaram, onde Joabe voltou com os resultados, com a informação que o rei queria saber. Vamos ver o que o rei queria saber e o que eles sabiam que o rei queria saber, tanto que eles voltaram com a informação que o rei queria saber. Versículo 9. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. E havia em Israel 800.000 homens de quê? De guerra. Que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. Então ele não estava interessado em saber da população. Ele não estava interessado em saber quantas pessoas tinham para planejar as ruas, e alimentação, e escola, escola, estou exagerando aqui. Hoje em dia se faz o censo para isso, para planejar a infraestrutura, planejar como a nação deve desenvolver, tal e coisa. Ele não estava interessado nisso, ele queria saber quantos homens de guerra, qual o tamanho do meu exército. Se alguém está preocupado com o tamanho do exército dele, você acha que é para quem? Para que será que alguém quer saber quantos homens que carregam espada, quantos homens habilitados à guerra tem? Davi estava com olho em fazer conquistas. Ele estava de olho em fazer guerra. Nada errado com isso em si. Esse não era o problema. O problema é que ele não consultou, ele estava sem mandato de Deus, sem instrução de Deus, ele não perguntou a Deus, Deus não fazia parte da equação. Por isso eu quero saber quantas pessoas, qual o tamanho do meu exército para ver o que eu vou fazer. Outrora Davi ia para Deus e falava, Senhor, eu devo ou não fazer isso? E Deus falava, pode ir que eu vou dar a vitória. Senhor, eu devo ou não fazer? E Deus falava, não vá, ou vá. Davi está consultando Deus aqui? Não. Ele vai dizer, eu vou ver o tamanho do meu exército, e se eu achar que dá, eu vou fazer o que eu quiser. Ele contou da forma errada, pelo motivo errado. E não está muito claro, talvez, no texto, explicitamente, mas a gente vê pela resistência de Joabe e os seus líderes, os outros capitães, e pela resposta que trouxeram ao rei, era aquilo que o rei queria saber. Então a arrogância de Davi era tal que Deus o julgou. Não era porque ele contou necessariamente, não era porque ele ia ou pretendia fazer guerra, não era isso necessariamente, mas era a arrogância, o orgulho, a independência que ele estava fazendo as coisas sem Deus. Mas quando alguém atinado com as coisas de Deus vier aconselhar, questionar, apontar, ouça. Quando vier um Joabe na sua vida, ouça. Pode ser o pastor, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um colega, pode ser um irmão. Não interessa, ouça. Não descarte como Davi falou. Davi falou, quem é o rei aqui nessa porcaria? Não sou eu. Vai contar e cala a boca. E ande logo, estou com pressa. Ele é o rei. Poder absoluto. Sabe quem é o rei da sua vida? Você é o rei da sua vida. Sabe quem manda na sua vida? Você manda na sua vida. Eu não mando na sua vida. Você manda na sua vida. Você é o rei. Você vai realmente dizer para Deus, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Foi isso que Davi fez. Eu sou o rei, eu faço o que eu quero. Vai contar logo isso daí. Ou devo prendê-lo?
Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Então, antes de condenar Davi muito, pense, quantas vezes nós sabemos que devemos fazer uma coisa, mas decidimos, rapaz, pensando bem, a vida é minha, faço o que eu quiser. A vida é sua, faça o que você quiser. Você tem toda a liberdade, eu tenho toda a liberdade de fazer o que a gente bem quiser fazer. Só nós não temos liberdade de escapar das consequências. Faça o que você quiser. Eu aconselho fazer o que Deus quer. Porque nós somos reis da nossa vida. Deveríamos colocar o nosso reinado e subjugá-lo ao rei Jesus. Deixar que Jesus seja o rei da minha vida. Mas no frigir dos ovos, quem vai decidir, quem vai mandar na minha vida sou eu, e quem vai mandar na sua vida é você. E quem vai mandar no reino de Davi é Davi, e Davi falou, eu não quero saber o que Joabe está falando. E Joabe falou, para que isso? Para que perguntar ao povo? Eu imagino Joabe falando, e aqui eu estou só imaginando, não está na Bíblia, mas eu estou só imaginando. Quem sabe Joabe falou assim, Davi, antes de você se aventurar em fazer guerra, consulte ao Senhor como você já fez antes. Vá pedir ajuda a Deus, vê se é isso que Deus quer mesmo. Porque se é o que Deus quer, a gente pode ter um exército grande, pequeno, não interessa. Nós vamos ter a vitória. Que eu saiba, isso não foi dito, eu não estou dizendo que foi dito, mas o princípio é esse. Quando vem alguém trazendo algo que está na palavra de Deus, uma doutrina, um princípio, uma direção a tomar, não faça como Davi e arrogantemente diga, a vida é minha, eu faço o que eu quero. A vida é minha. A vida é sua. É verdade. E você vai vivê-la como você acha melhor. É verdade. O meu conselho, viva como Deus acha melhor. Se você fizer o que você acha melhor, você vai acabar como Eva. A Eva fez o que ela achou melhor. Ela caiu na conversa da serpente e fez o que ela achava melhor. Eu imagino que no céu, já falei isso antes, quando chegarmos no céu, acho que Eva vai ter um daqueles bigodes falsos, aqueles óculos assim. Alguém viu Eva? E Eva vai estar lá. Não, nunca vi Eva. Eva foi a causa da queda da humanidade, gente. Pessoas estão no inferno hoje indiretamente porque Eva, ou até diretamente, fez aquilo. Minha vida, faço o que eu quero. Pois é. A nossa decisão de fazer com a nossa vida vai afetar as pessoas ao nosso redor, a nossa descendência, a nossa igreja, a nossa família, por causa de arrogância. Arrogância. Você achar que sabe mais e melhor do que Deus. Então não faça isso. Não faça isso. Joabe, para quem não sabe, leia depois. Isso é até irônico. Joabe não era flor que se cheirasse. Joabe era uma peça rara. Mas até Joabe percebeu. E até Joabe questionou. E sempre que o orgulho é permitido e acolhido, o resultado é sempre cegueira e arrogância. A gente não enxerga. Porque a arrogância cega, o orgulho cega. E nós não vemos o que está acontecendo no futuro, o que vai acontecer no futuro, e muitas vezes, vários casos que a pessoa não percebe o que está acontecendo agora. A pessoa toma poça de lama achando que está na piscina. Sabe o que é isso? É cegueira, que vem da arrogância. Muito cuidado. A Bíblia nunca está errada. Mas o orgulho e a arrogância vão dizer, está sim. O orgulho e a arrogância vão nos divergir e nos levar a fazer a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa opinião, a nossa preferência, e vamos arrogantemente dizer que aquilo é o certo. E muitas vezes a Bíblia claramente, explicitamente na sua cara, está dizendo o contrário. Por isso que a Bíblia é tão atacada. Esse é um livro antigo. Foi escrito por homens. Blá, 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 blá. Mas hoje eu sei. Aí inventa um monte de coisa. Por quê? Pessoas que arrogantemente querem dizer que a Bíblia está errada. Você tem que atacar a Bíblia. Não é um livro contextualizado. A cultura era outra, era outro tempo, era outra. Deus é o mesmo hoje, ontem e sempre. Deus não muda. Onde está escrito isso? Adivinha. É arrogância querer dizer, achar o contrário. Então, primeira coisa, nós vemos a arrogância de Davi. Lembre, Davi não estava seguindo uma ordem de Deus para ir para a guerra.
Ele não tinha um pretexto nenhum para ir para a guerra. E Moabe, como eu falei, percebeu isso, e Moabe venceu e prevaleceu. Quem é o rei da sua vida? A verdade é que nós somos o rei das nossas vidas. Mas quem deveria ser o real rei da nossa vida é Jesus. O verbo, a palavra. Tem muito crente que diz seguir a palavra, mas no final das contas segue a opinião, preferência deles. E não deve ser assim. Maturidade espiritual é não ser arrogante. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Segundo Samuel 24:9, a gente leu agora há pouco, vamos de novo. Vamos ver a arrogância de Davi é fruto da rebeldia. A arrogância é fruto da rebeldia. Versículo 9 fala a resposta de Joabe. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. E havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. Mais uma vez, me repetindo, Davi não buscou o conselho de Deus. Davi não tinha um comando divino, que muitas vezes os reis tinham. Deus falava, vá lá e faça assim. Vai lá e destrua tal país. Vai lá e não sei o que mais. Deus não tinha nada disso, nada no horizonte. Mas Davi queria, porque queria ter essa informação. Então aqui Davi estava ouvindo o seu próprio coração, seguindo talvez emoção, desejos, opiniões. E sempre que nós nos distanciamos do verbo, da palavra de Cristo, da autoridade de Deus e arrogância, nós vamos buscar algo em que nós podemos nos apoiar. Nós buscamos um lastro para as nossas opiniões. Foi o que Davi fez quando mandou contar o exército. Ele estava procurando uma justificativa, um lastro para apoiar o que ele queria fazer. Suponhamos que volta Joabe e fala, nós temos 2 homens de espada e Judá tem 3. Aí ele dizer o quê? Tá melhor não. É melhor aguardar no Senhor. Davi, que hipocrisia. Então o que ele fez? Eu vou contar quantas pessoas tem, quantos soldados tem, aí eu decido se vou ou não. Se Deus quer, se Deus mandou, se Deus permite, não vem ao caso. Eu tenho 1.200.000 homens, acabou, o que interessa é isso. Então muitas vezes nós buscamos justificativas, nós buscamos um lastro, nós buscamos um alicerce, nós buscamos uma rocha de engano para colocar nossa arrogância, para justificar o porquê nós vamos fazer isso e porquê devemos fazer isso. Ou seja, essa arrogância era fruto de rebeldia. Eu não quero esperar se Deus vai mandar ou não. Eu não quero saber se Deus quer que eu vá ou não. Eu vou, por quê? Porque eu tenho um monte de gente, eu tenho um exército grande, eu vou e acabou. Se Deus não vem ao caso. Tem muita gente que é assim. Se eu vou ou não vou fazer alguma coisa, vai depender se eu tenho ou não tenho dinheiro. Eu entendo, se você não tem dinheiro, você não deve fazer alguma coisa. Tudo bem. Mas só porque você tem condições financeiras de fazer alguma coisa, não quer dizer que você deve fazê-lo. Porque se você vai ter o único critério de fazer alguma coisa, se eu tenho ou não tenho dinheiro, quem está sendo o rei da sua vida? O dinheiro. Não, gente. Pergunte a Deus. Como assim, pastor, perguntar a Deus? Pergunte a Deus. Deus deve fazer isso. E Deus responde. Bom, se você está perguntando, você nunca perguntou a Deus, né? Perguntando para mim se Deus responde, é porque talvez você nunca teve uma resposta de Deus. E se você nunca teve uma resposta de Deus, talvez é porque você nunca perguntou para Deus. O que Tiago fala? Que vocês não recebem porque não pedem. E se pedem, pedem errado, pedem para suas próprias concupiscências. Está aí, ó. Mas não deixe que outra coisa tome o lugar de Deus na sua vida. Não dê autoridade a qualquer outra coisa. Não seja arrogante. E certamente não se coloque como sendo a palavra final das coisas.
Olha comigo em 2 Crônicas 32. A verdade é que nós, de modo muito real, nós não podemos dar um fôlego sem Deus. Cada fôlego, cada batida do seu coração é Deus que permite. A gente achar que pode escapar disso, que a gente pode fazer o que a gente quer e ficar por isso mesmo, não acontece. Mas Davi deveria ter pensado como o rei Ezequias pensou mais na frente, 2 Crônicas 32. Aqui, os assírios, o rei Senaqueribe, estava vindo com um grande exército atacar Israel. E no versículo 8 de 2 Crônicas 32, a gente vê qual foi a reação desse bom rei, Ezequiel. Ele falou assim: com ele, o inimigo, com ele, o rei Senaqueribe, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Assim que deve ser. Ele vem com um grande exército, mas nós podemos descansar. Ele vem com o poder da carne, do exército grande, ele vem com o poder do homem. Nós temos Deus que vai lutar nossa batalha. E eles fizeram o quê? O povo descansou. Davi não podia falar isso porque Davi não consultou, Deus não mandou, Deus estava fora dos planos de Davi. Davi não podia dizer isso. Ah, pastor, então é o seguinte, então eu devo simplesmente esperar, sentar e não fazer nada. Não. Eu não estou falando sobre displicência, comodismo, preguiça. Para você entender, vamos voltar alguns versículos para o versículo 2 desse mesmo capítulo. A gente leu o 8, vamos para o 2, tá? Versículo 2 de 2 Crônicas 32. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes. Diga uma coisa, Davi teve conselho com os seus príncipes e os homens valentes? Não. Davi falou para os seus príncipes e os homens valentes: vai contar o povo. Mas rei, por quê? Porque eu mandei, vá-se embora logo. Ele não aceitou o conselho e prevaleceu a palavra do rei. O rei Ezequias não, ele viu o abacaxi chegando, ele viu o problema chegando, ele foi se aconselhar com seus príncipes. É arrogância? Não. É até humildade. Davi era o quê? Eu sou o rei, faça logo. Minha palavra vai prevalecer. Ezequiel não. Ezequiel falou: mas gente, é o seguinte, estamos com um problema. Vamos lá. Teve conselho com seus príncipes e os seus homens valentes, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou, tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? A primeira coisa que resolveram fazer foi: muito bem, então os poços, as fontes de água, tapa tudo. Ele vem com um grande exército, um monte de animal. Para que tem água? Não vão beber água, não vão cozinhar, não vão dar água para os animais, não vão lavar roupa, vai tudo ficar fedido. Não vão ter água. Vai tapa as fontes, os poços, acaba com a água, desvia a água, dá um fim na água. Primeira coisa, sábia, boa estratégia. Por quê? Se aconselhou com seus companheiros. Versículo 5. E ele se animou. Quem? O rei Ezequiel. E edificou todo o muro quebrado até as torres. Então tinha um muro em Jerusalém, só que tinha partes quebradas. Então ele consertou isso, e olha só, e levantou o outro muro por fora. Ele consertou o muro e fez o segundo muro, se preparando. E fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs capitães de guerra sobre o povo. Note que Ezequiel não ficou assim: bom, Deus vai fazer tudo, eu vou só ficar aqui. Não. Ele não foi indiferente, não foi displicente, não foi preguiçoso. Ele agiu, ele buscou conselho, ele ouviu o conselho e fez, trabalhou, preparou. Então confiar em Deus, gente, não é você simplesmente ir para casa ficar balançando na rede esperando chegar a resposta via Sedex. Não é assim.
Nós fazemos a nossa parte, como Ezequiel fez. E lá em Ezequiel, versículo 8, a gente leu até o 6, mas no versículo 8 ele fala: Deus está conosco, o nosso Deus, para nos ajudar a guerrear nossas batalhas. Então nós vamos tapar as águas, as fontes, os poços, vamos construir os muros, vamos nos armar, vamos produzir armamento, vamos treinar, vamos organizar, colocar capitães sobre os povos. Pronto, a gente fez a nossa parte, agora vamos descansar em Deus. E todo o povo descansou no Senhor. Quer ter paz? Faça a sua parte e confie o resultado para Deus. O que você não deve fazer é como Davi: eu vou fazer isso do meu jeito. Eu sou o rei, quem manda aqui é minha vida. É minha vida. Eu faço o que eu quero. Davi fez isso, olha o que deu. O rei Ezequiel fez o contrário. Viu o problema, se aconselhou, tomou providências e descansou no Senhor. E sabe da maior? Eles ganharam. Deus lutou a batalha, eles tiveram vitória. Humanamente é impossível. O exército que vinha contra eles era muito maior do que eles poderiam normalmente fazer. Mas eles fizeram o que eles podiam fazer. Nós devemos fazer o que nós podemos fazer. E o que nós não podemos fazer, é aí que Deus entra e faz. Mas Deus nunca vai fazer aquilo que eu posso fazer. Deus vai fazer o que eu não posso fazer. Então não seja displicente, preguiçoso, conformado. Não. Faça. E Deus completa o resto. Então, olhe para 2 Samuel 24 e versículo 15. Vamos ver agora como a arrogância é algo muito perigoso. Não é brincadeira. Versículo 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba. Morreram 70.000 homens do povo. 70.000 pessoas morreram. Morreram pela arrogância de um homem. A coisa não é brincadeira. 70.000. Isso mostra, entre outras coisas, que as nossas ações e omissões, a nossa rebeldia e arrogância vai afetar outras pessoas. Ah, é minha vida. É sua vida, mas tem pessoas na sua vida. E as pessoas na sua vida serão afetadas pelas decisões e omissões e pela arrogância que nós exercemos. Elas vão ser, sim, afetadas. E muitas vezes a pessoa não tem culpa de nada. Agora, pastor, esses 70.000, eles eram inocentes? Eu não sei, mas deixa eu ler isso aqui para você que a gente leu agora há pouco. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. A nação de Israel tinha aprontado alguma coisa. A Bíblia não fala o que era. Não nesse texto aqui. Mas naquele período haviam coisas acontecendo que Deus não estava muito gostando. Quem sabe esses 70 que morreram tinham feito coisas que não... Eu não sei, Deus não fala. Mas será que eram todos inocentes? Eu não sei, talvez era, talvez não era. Eu sei de uma coisa: toda nação estava debaixo da ira de Deus. Então nunca seja arrogante o bastante para se colocar debaixo da ira de Deus. Porque o dia de acerto de contas chega. O dia de acertar as contas um dia vai chegar. Ah, não, um dia... Gente, o dia chega. Como diz o ditado, um dia o boleto chega. Vai passando, um dia a conta chega. Não vai ficar impune. Mas a arrogância é algo muito perigoso. O que houve aqui, a gente só lê a parte que fala que Deus mandou a peste, né? Mas aqui foi o seguinte: Davi percebeu o erro dele. E Deus mandou um profeta, e o profeta foi lá, foi o profeta Gade, e falou assim: ó, diga para Davi que eu vou dar para ele uma escolha. É o versículo 13 de 2 Samuel 24. Foi, pois, Gade era o profeta, foi, pois, Gade a Davi, e fez-lhe saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas de teus inimigos, ou e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que proposta hei de dar ao que me enviou. Então Deus mandou o profeta falar, diga para ele quer o quê? Qual dos 3 ele vai querer? 7 anos de fome, 7 meses de guerra, ou 3 dias de peste, de doença? Escolha aí, Davi.
Davi falou, bom, escolheu o terceiro, é melhor se colocar na mão de Deus. Ele escolheu 3 dias. E nesses 3 dias, 70.000 pessoas morreram. Deus não gosta de arrogância. E Ele trata a arrogância com rigor. Especialmente quando se trata de alguém como Davi, a quem muito foi dado. Gente, Davi era o caçula da sua família. Era um pastor. Nada contra pastores, mas ele não era muita coisa. Deus pegou o pequeno Davi e o elevou para o rei da nação. Antes de ser rei, Deus havia o livrado do urso, do leão. Deus o usou e o preservou para derrotar Golias. Deus fez tantas coisas para Davi. O que Davi fez agora? Arrogância no seu coração. Quando um crente é imaturo, é novo, pode até ser que Deus tenha mais paciência. Mas a quem muito é dado, muito é cobrado. Quando alguém já está no Senhor há anos e anos e anos e anos, e já ouviu mensagem, conselhos, exemplos, e entra por aqui e sai por aqui. Por que entra por aqui e sai por aqui? Por arrogância. Quem já ouviu eu falar isso menos de 10.000 vezes, levanta a mão. O que é, pastor? Se eu pregar, ensinar, aconselhar qualquer coisa que eu não puder mostrar na Bíblia, num texto, no seu contexto, me ignore. Quem já ouviu falar isso, levanta a mão? Pois é, vou ficar rouco falando isso. Tem gente que fala, eu não vou fazer isso e não vou perguntar ao pastor por que eu devo não fazer isso. Por quê? Porque sabe o que está dizendo. Porque eu estou mostrando na Bíblia, eu estou dizendo a verdade, mas eu não quero fazer isso. Então eu não vou contestar o pastor, eu não vou perguntar ao pastor por quê. Porque eu não vou fazer, porque eu não quero, porque eu sou arrogante, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou decidir para a minha vida, eu vou receber na minha vida, eu vou fazer o que eu quero, quem manda na minha vida sou eu. Então se o pastor falou não está na Bíblia ou não, pouco me importa. Sabe o que é isso? Arrogância. Deus odeia arrogância. Ignorância é diferente da arrogância. Ignorância é quando você não sabe. Talvez você ouve uma mensagem ou lê a Bíblia um dia e fala, eu não sabia. Eu não sabia que não podia mentir. Eu não sabia que não podia roubar. Eu não estou dizendo isso, todo mundo sabe. Mas eu digo, de repente você lê alguma coisa, ouve alguma coisa que você realmente não era uma coisa talvez tão óbvia, você fala, eu nunca tinha percebido isso. Bom, agora não é mais ignorância. Você não está errando por ignorância. Você está errando por arrogância. Você sabe. Você viu. Você ouviu. O pastor falou, sua mãe falou, seu pai falou. Sei quem lá. Você está sabendo. Chegou a ti. Então não é mais ignorância. Agora é arrogância. Arrogância. E Deus odeia arrogância. Há consequências para arrogância. Não seja orgulhoso, não seja arrogante. Não seja. Deixe que Deus seja o rei da sua vida. Submeta a Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Que isso Ele aprecia e Ele recompensa. Sejamos humildes. E nós podemos ser humildes aprendendo com o nosso Salvador. Mateus 11:29, Jesus falou o quê? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde. Manso e humilde. Tem muito crente que não é manso. Ele quer brigar com Deus. Quer brigar. Eu não vou fazer. Não é humilde, é arrogante. Não é manso, é violento, é bravo. E aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Note que o povo de Israel, nos dias do rei Ezequias, eu vou ler aqui de novo para você, 2 Crônicas 32:8, e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Descanso. Vi um grande exército, mas eles estavam em paz. Vi um rei de uma grande nação,
conquistado várias outras nações, vinham dizendo, vamos conquistar Israel, vamos escravizar o povo. O povo descansou. Não. O Senhor vai lutar nossas batalhas. Foram mansos e humildes. Davi não foi manso e humilde, olha o que aconteceu. Vou terminar com isso. Provérbios 13:15. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. O que é prevaricador? É o pecador. Quem é o pecador? O arrogante. Eu vou fazer o que eu quero fazer porque a minha vida que manda sou eu. Isso é prevaricar. O caminho dos prevaricadores é áspero. Áspero. Não é liso. É áspero. Eu, quando piloto a minha querida Suzy, se eu for até a esquina, eu uso bota, calça, jaqueta, capacete, luva, calça com proteção, jaqueta com proteção. Por quê, pastor? Porque a palavra áspero. Alguém já tomou um tombo e ralada de moto? Então já tomou um tombo e ralada? Não? Louvado seja Deus, nem eu. Joe Robert já tomou, muito bem. Tomou um tombo e ralada. Diga uma coisa. Imagine você de bermuda e camiseta, 50 km por hora, você cai da moto e sai ralando. E a carne saindo. Já levou, Micael? Tombo e ralada? Foi merecido? Foi? Então, porque a sua palavra me condene, mas eu não. Ah, você é um medroso. Sou medroso. Eu digo, eu sábio, tá? Sou medroso. Se você não é medroso de cair, sair ralando, arrancando sua pele, ia ficar o osso aparecendo. Gente, se você não tem medo disso, você é um tolo. Eu tenho medo disso. Covarde, medroso, eu sou. Gente, quando eu saio de bicicleta, eu saio todo... Parece um doido. Olha para mim, que esse doido? Eu tive 2 quedas feias de bicicleta. Mas saí andando. Uma, fiquei com um hematoma que ia daqui até meu calcanhar, de uma queda que eu levei. Isso com proteção, hein? Eu não, de motocicleta eu vou sair de uma armadura. Muito obrigado, vou sair todo... Pois é, a vida, tudo isso para ilustrar o quê? A vida do prevaricador, a vida do arrogante é áspera. É áspera. Não sejamos arrogantes. Aprendamos com o nosso Deus a ser manso e humilde. E encontraremos descanso. Descanso para as nossas almas.